Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí nos drops de eletrônica, está curtindo a série nova aí que eu estou fazendo, meus aprendizados de eletrônica aí. E hoje eu vou apresentar para vocês uma plaquinha muito maneira, que é essa aqui, o Arduino. É uma plaquinha muito interessante aí para a gente começar a brincar. Hoje eu vou fazer um exemplo muito simples dela, um exemplo de iniciante mesmo, para a gente conhecer a placa, conhecer as entradas digitais, né, que a gente vai usar hoje. Então hoje nós vamos montar um circuitinho básico, né, e vamos apresentar aqui a instalação do nosso queridíssimo Arduino, né. Vamos instalar ele aqui. Então vamos começar brincando com a instalação. Quando você compra o seu Arduino aí, ele deve vir aí com um disco de instalação, que vem com esse cara aqui, ó, Arduino 1612. Eu sei que já tem versão mais nova aí, mas hoje a gente vai brincar com esse 1612 aqui, que foi o que veio. E a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o seu Arduino. Então você tem que vir aqui no Arduino 1612, né? Clicar no executável. Essa máquina é uma máquina limpa, não tem instalado ainda, então vamos instalar ele agora. Que você aceita. Deixa tudo marcado, não desmarca nada, né? Instalar, como vocês podem ver, a instalação é Next Finish. Vamos deixar ele instalando aí bonitinho. E no final dessa instalação aí, ele vai pedir para a gente instalar os drivers do Arduino. Eu não sei se vai pedir para mim, porque a gente já tem esses drivers aí instalados. Mas vamos ver, eu desinstalei antes para poder instalar para vocês verem. Então vamos esperar que ele peça aí. Se ele não pedir, é só você aceitar. Ele diz lá, ó, eu vou instalar esse driver aqui para o Arduino. Você aceita? E você aceita. Aí tem uma outra tela lá que você aceita de novo para dizer que você realmente quer instalar daquela fonte, né? Que a Microsoft agora ela testa as fontes dos programas onde você está instalando as coisas, né? E aí, com isso, a gente vai instalar o driver e aí o nosso computador vai conseguir conversar com o Arduino. Hoje nós vamos montar um circuitinho muito básico, tá? Mais uma vez envolvendo o LED, que é o Hello World da eletrônica, é acender LED, né? Então hoje nós vamos acender um LED escrevendo um programinha no Arduino e usando a chave tátil, né? Eu também aproveito, converso com vocês algumas coisas novas aí, alguns conceitos novos, baseado nos últimos vídeos, né, que a gente fez, né? Vocês podem ver, a instalação demora um pouquinho. Essa máquina aqui é um pouco mais lenta que a máquina que eu costumo usar normalmente, então a máquina melhor, ela deve instalar mais rápido. O Arduino eu estou instalando no notebook porque é mais fácil de levar o notebook para um lado e para o outro, né? Até como envolve a plaquinha, né? E o cabo que vem com o Arduino é muito pequenininho, eu não comprei um expansor. Então por enquanto vamos no notebook mesmo. Aqui ele está instalando todos os arquivos necessários, né? Ele vai instalar lá o Arduino Studio lá, que é o programinha que é a IDE que a gente usa para criar os códigos do Arduino. Não sabe o que é um Arduino? O Arduino é um microcontrolador programável. Olha lá, completou. Dá o close. Ele não pediu para instalar o driver, porque eu já tenho o driver instalado na minha máquina, mas vocês aí é só aceitar quando ele colocar. E aí depois que você instala o Arduino, ele instala para você esse careta aqui, ó, que é a tal IDE que eu estava falando. Depois que a gente instala o Arduino, a gente precisa configurar uma coisa lá no nosso computador, que é a porta COM. O Arduino ele se comunica com o computador por uma porta de comunicação. Então se a gente for aqui no gerenciamento do computador, clica com o botão direito aqui, gerenciamento do computador, né? Aqui, ó, botão direito. Você pode ir no gerenciador de dispositivo direto, né? Aqui, ó. Gerenciador de dispositivos ou gerenciamento do computador, tanto faz. Você escolhe o que for melhor para você.
Aí você vai vir aqui no gerenciador de dispositivos, aí vai ter aqui, ó, portas COM e LPT. Aqui são as portas seriais, né? E aí quando você pegar o seu Arduino e ligar ele, alimentar ele pela primeira vez, ligar ele lá na porta USB, vamos ver que ele vai aparecer ali, ó. Tá vendo aqui, ó, o Arduino Uno está na COM 5. Então, como o Arduino Uno está na COM 5... Ah, outra coisa, esse exemplo que eu vou fazer hoje funciona com qualquer Arduino que você tenha aí, Arduino Nano, qualquer um, tá? Eu estou usando o Uno porque é o único que eu tenho. Eu não tenho nenhum outro Arduino além do Uno. Então apareceu aqui com 5. Então quando você abrir a sua IDE a primeira vez, você vai precisar dizer para a IDE que você está usando a COM 5. Então você vem aqui em ferramentas, porta COM 5. Está vendo aqui, ó? Que é a porta onde está o meu Arduino. E aqui vamos começar já a criar o código, que aí eu explico o código todo e depois a gente vai para a parte da montagem do circuito. Vamos aproveitar que a gente já está aqui, vamos abrir o código que eu já digitei para não ficar digitando coisas aqui. Vamos lá. Eu já digitei esse código previamente, né, para a gente não ficar digitando nada aqui. Os arquivos que ele gera é esse arquivo .ino aqui. Então se você abrir, ó, ele até abriu outro cara aqui. Ele abre o código. Então aqui, o que eu estou fazendo aqui? O Arduino ele tem pinos. Ele tem pinos analógicos e tem pinos digitais. Por exemplo, de hoje a gente vai usar os pinos digitais, tá? Esses pinos 8 e 13 são dois pinos digitais, ou seja, eles aceitam dois valores de voltagem, que é alto quando está com corrente e baixo quando está, não é sem corrente, mas quando a corrente não está no valor que ele espera, né? Então aqui, que seria no booleano o verdadeiro e falso, né? Então, por isso que é digital, porque você só tem verdadeiro ou falso. Então aqui, vocês podem ver que a sintaxe é muito parecida com o C-ANSI, né? Que a gente estuda lá na faculdade, estudou lá na faculdade, que é o C mais basicão, né? Mais antigão. Aqui eu estou definindo uma variável inteira chamada LED_PIN com o valor 13, tá? Esses códigos básicos do Arduino, se você abrir aqui, ó, ele tem um monte de exemplos já prontos, tá vendo? Isso aqui são todos códigos prontos que você pode estudar depois, tá vendo? Basics aqui, ó. Tem um monte deles aqui. Esse código aqui foi eu que escrevi. Então aqui é o pino, eu estou dizendo que eu tenho um pino que vai estar ligado ao LED, né? Por isso que ele é LED_PIN. E esse pino vai ser o pino 13 na placa do Arduino. Quando eu for montar lá o circuito você vai entender isso melhor. E eu estou dizendo aqui que eu tenho um botão. E esse botão vai estar ligado ao pino 8. Né? E aqui eu tenho uma variável inteira, que é o estado do botão. Que nessa variável a gente vai guardar se o botão está pressionado ou não. A gente lá embaixo, quando a gente for lá no loop, vocês vão ver como é que eu faço a leitura do botão. Né? Então essas aqui são as variáveis que eu vou usar no meu programa. Como elas estão fora, o escopo dessas variáveis é um escopo geral. Então qualquer parte do programa vai poder ler qualquer variável que você botar aqui, porque elas são variáveis de escopo global, ou seja, todas as funções conseguem enxergar ela. E vocês podem ver que o Arduino tem duas funções básicas. Uma é o setup e outra é o loop. O setup é onde você coloca o estado inicial da placa e onde você vai dizer para ela, ó, eu quero que você comece assim. E aqui no nosso setup, o que a gente está dizendo para ele? A gente está dizendo que essa função pinMode aqui, a gente define o modo do pino, né? Então o nosso LED_PIN ele vai estar definido como output. Por quê? Porque a informação do Arduino vai sair para o LED. Então o LED é o output, é o LED que vai demonstrar o que está acontecendo. E aqui eu defino o pinMode, o botão, que é esse botão 8, que é esse pino 8 aqui, como input. Por quê? Porque quando eu apertar o botão, eu vou estar enviando informações para o Arduino. Então tudo que manda informação para o Arduino é input. Tudo que recebe informação do Arduino é output. Por isso que eu defini desses modos aqui os pinModes, né?
E aqui a gente tem a função loop. Essa função loop é a função que fica sendo executada na placa. Ela fica rodando na placa lá, a cada ciclo, e aí vai executando as tarefas que você botar aqui. É aqui que você vai botar o teu código efetivamente, que vai ficar ocorrendo lá na placa. É como se fosse um while one ou um while true, alguma coisa assim, que você vai ficar rodando isso aqui eternamente. O teu código vai ficar lá na placa, executando sempre. Então, qual é a primeira coisa que eu faço aqui? Essa digital read serve para você ler o estado do pino. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou lendo um pino digital chamado botão. Lembra que o botão é o nosso input? Então, aqui, como é um pino digital, essa função vai me retornar 0 ou 1. Vai retornar 0 se o botão não estiver apertado e vai me retornar 1 se o botão estiver apertado e vai atribuir isso aqui a essa variável, o estado do botão. E aqui a gente vai fazer um if. O if é o comandinho lá, todo mundo que já programou alguma vez na vida sabe o que é um if. É o se do pseudocódigo, né? Então aqui a gente está testando se o estado do botão estiver baixo, ou seja, se nesse digital read aqui ele me retornou 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar o estado do botão. Por quê? Porque se ele está desligado, eu vou querer ligar. Então se eu estou recebendo 0 e eu aperto, eu quero que ele comece a mandar 1. Então eu faço um digital write aqui, que eu estou escrevendo no pino digital. Como o nosso pino de saída é o do LED, é esse LED pin aqui, que lá no hardware vai ser o pino 13. E aqui eu estou dizendo, estou escrevendo alto nele, ou seja, eu estou mandando ele passar a corrente, né, no caso, né, passar os 5 volts lá. Então quando eu fizer isso aqui, ele vai começar a passar 5 volts e vocês vão ver que o LED vai acender. E aqui o else é o caso contrário do if, ou seja, se ele lê o estado de botão igual a high, o que eu tenho que fazer? Se eu estou lendo high, ou seja, ele está ligado, eu tenho que desligar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um digital write para o LED pin, que é o nosso LED de saída, e vou passar low para ele desligar o LED. E esse aqui é o programinha. Depois que a gente termina o programinha, a gente tem que compilar ele, como sempre, né? E a gente compila nesse checkzinho aqui, ó, que tem o checkzinho de positivo, né? E vocês vão ver que se eu clicar nele, ele vai começar a compilar e vai dar o resultado da compilação aqui embaixo, ó. Então ele está lá, tá vendo ali que ele está falando compilando sketch? Ele está compilando lá o nosso sketch. Você pode ver o tempo de compilação aqui, ó. Terminou já. E aqui é a resposta. Então o que ele está me dizendo aqui? Que esse sketch que eu desenhei, que é esse código, né? Ele está ocupando 938 bytes, ou seja, eu estou usando 2% do espaço de armazenamento para o programa lá do Arduino, né? Aqui ele está dizendo que o máximo são 32K, né? Ou seja, 32.256, 32K. E as variáveis globais usam 11 bytes, que são aquelas que eu defini lá em cima, 0%. Ou seja, o nosso programa é muito pequenininho, o nosso Arduino vai se segurar de boa, não vai ter problema nenhum em rodar isso aqui. Então, como ele compilou bem, a gente viu que ele compilou bem aqui, porque ele não deu nenhuma mensagem de erro. Se ele der alguma mensagem de erro, vai aparecer em vermelho lá. A gente tem que mandar isso para a placa. Então a gente pega esse botão aqui de carregar e aperta aqui no carregar, e aí vocês vão ver aqui de novo que tem um tempinho para ele fazer isso. Ele faz, olha lá. Enquanto ele está carregando, você percebe que tem uns LEDs na plaquinha do Arduino. Então você vai piscar uns LEDs assim, para dizer que o programa foi carregado. Tá lá, carregou. E agora, teoricamente, a nossa plaquinha do Arduino, a gente já pode até desconectar ela já tem o programinha, tá dentro desse chip aqui, o programinha que a gente acabou de digitar, tá nesse chip aqui. E agora a gente já pode partir para a montagem do circuito, então vamos trocar de câmera que agora a gente vai montar o circuito propriamente dito. Então pessoal, vamos lá começar a montar esse circuito aqui. O que a gente vai precisar para esse circuito de hoje? Vamos precisar de 3 LEDs pretos, que a gente vai usar para fazer os terras, né, fazer o ground. Vamos precisar de 2 LEDs vermelhos, que a gente vai ligar onde tiver 5 volts, né, onde tiver positivo, né, mais 5 volts. Um LED verde e um LED amarelo. Pode ser qualquer cor, mas escolher essas duas aqui.
coincidência, tá? Além disso, nós vamos precisar de um LED, que vai receber lá a saída do Arduino. E como toda vez que a gente monta o LED, eu já mostrei no vídeo anterior, como todo LED precisa de um resistor para moderar a corrente não estourar o LED. Esse aqui é um LED de 220 ohms, a gente pode medir ele aqui aqui. A gente pode medir ele aqui no multímetro para ver que são aqui, ó, 220 ohms. Tá lá, ó, 220 ohms, como tem que ser. Essa aqui a gente vai usar para o LED. A gente vai precisar de uma chave tátil, que é um botãozinho que você aperta e solta, né? Que vai ser o botão que esse aqui é que vai estar conectado lá no pino do botão, que é o pino 8. E aqui é um resistor de limitação de corrente que a gente vai usar no botão. Esse aqui é um resistor grande, vou aumentar a escala aqui, vocês vão ver que é um de 10K. Está medindo 9,7 cheio, 10K. E esse aqui a gente vai usar aqui para chave tátil. A gente precisa disso aqui porque o Arduino ele pode ser alimentado por bateria de 9 volts ou pela própria placa do computador que a gente vai usar hoje. Mas se quiser botar uma fonte, uma bateria 9 volts, pode alimentar o Arduino de várias maneiras. Isso aqui é para limitar para o botão receber o que ele efetivamente precisa. Então esses são os componentes do circuito. Vamos começar a montar o circuito aqui. Obviamente vocês também vão precisar de uma protoboard, né? Não preciso nem falar. O primeiro vídeo da série é explicando o que é uma protoboard, né? Como é que funciona. E obviamente o nosso queridíssimo Arduino aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando, né, com a protoboard é alimentar a protoboard de alguma forma. E o Arduino ele pode alimentar a protoboard para a gente. Ele tem uns pinos aqui de 5 volts e ground que você pode utilizar. Deixa eu melhorar a iluminação aqui, que é capaz de vocês não estarem vendo direito aqui. Então aqui, ó, o ground acho que está mais visível, você consegue ver melhor, que são esse branquinho aqui, e logo do lado dele tem um pino de 5 volts. Então a gente vai alimentar a protoboard. Então a gente vai pegar um ground aqui, vai colocar no pininho do ground do Arduino, vai botar aqui no menos da protoboard, que é a linha azul aqui, que é onde passa o ground. E vamos fazer a mesma coisa com o nosso querido 5 volts, que é esse aqui, do lado do ground. E esse vai ficar na linha vermelha da protoboard. Então quando a gente ligar o Arduino, vocês vão ver que o Arduino mesmo vai alimentar a placa, vai passar a eletricidade que a placa precisa para funcionar, né? E vamos começar montando aqui o nosso LED. Nosso LED tem o cátodo e o anodo, né, que são positivo e negativo. O negativo dele tem que ficar ligado no ground. Então eu vou botar ele aqui. E nesse pino aqui onde está o negativo, eu vou ligar ele ao ground aqui, para aterrar o nosso queridíssimo LED. E aí o que acontece? Eu vou precisar limitar a corrente. Então eu vou limitar aqui no positivo. Eu vou botar aqui no pino onde é o positivo do LED. Eu vou colocar o nosso resistor de 220 ohms, que é o resistor para limitar a corrente no LED. E esse cara aqui eu vou deixar para ligar depois ele, porque ele vai ser ligado no botão. Então vamos montar o botão. Essa aqui é a chave tátil, né? A gente vai botar aqui a chave tátil aqui, né? Para ficar bonitinho, ficar pertinho. A fácil acesso, porque a gente vai precisar apertar o botão, né? E aqui, esse botão, a gente vai ter que ligar ele no Arduino, né? O pino, ele vai ter que estar ligado no ground, então a gente vai ter que aterrar ele aqui, um dos lados do botão, que é esse aqui, né? E o outro lado do botão, a gente vai usar o limitador de corrente dele, que é o resistor de 10K, a gente vai botar aqui. E os resistores vão receber o Arduino. Espera aí que eu mexo aqui no computador. Então, o pino que a gente usou aqui para o LED foi o pino 13. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Aqui na placa do Arduino, você vai ter que ler qual é o pino 13. O pino 13 é esse aqui.
Opa, peraí que eu estou esbarrando aqui toda hora, galera. O pino 13 é ligado no LED, então a gente vai botar aqui aonde é, no mesmo pino, onde está o resistor lá dele, de 220 ohms. E esse pino aqui, ele vai no 8, que é esse cara aqui. Ele vai aqui no botão. Então, eu conectei errado. Ele vai no botão, eu conectei no resistor. Na verdade, ele vai aqui, ó. Então, veio no botão e agora a gente precisa alimentar o botão. Para alimentar o botão, a gente coloca aqui nos 5 volts e bota aqui no resistor de corrente. Então aqui, o botão está recebendo dos 5 volts, passa pelo resistor. Quando eu aperto, ele manda o sinal de saída dele para o Arduino, que é o verdinho aqui. E aí o Arduino, quando recebe esse sinal, manda pelo amarelinho para o resistor do LED e acende o LED. Agora a gente pode alimentar aqui a placa, pode alimentar por uma fonte. Eu vou usar o computador porque está mais prático. Mas não é necessário, porque o programa já está aqui no chip, né? Então a gente não precisa. Então vamos alimentar aqui. E aí aqui, ó, você está vendo que está ligado, que aqui é o LED do Arduino, ó, está com corrente, ou seja, a gente está recebendo coisa aqui no Arduino. E o LED está apagado porque a gente não está apertando o botão, mas se a gente apertar o botão, ó, tá aí, ó. Inclusive aqui, ó, o LED do pino 13 recebendo informação, tá vendo lá no Arduino? Então aqui, esse é o circuitinho. Muito fácil, muito básico, mas isso aqui é o que a gente chama de matar a mosca com canhão, né? Usar um Arduino. Qual é a vantagem do Arduino nisso aqui? Essa chave tátil aqui, ela tem um efeito que a gente chama de bounce, né? Às vezes você clica nela uma vez e ela faz dois cliques. E aí o LED piscaria 2 vezes para uma apertada. Usando o Arduino, ele faz uma coisa que a gente chama de circuito de debounce. Ou seja, ele não permite que eu aperte várias vezes o botão, tá vendo? Ele não dá bounce no botão, ele faz o debounce pra gente. Isso aqui é matar mosca com canhão. Existe uma forma muito mais fácil de fazer isso sem o Arduino. Eu só usei o Arduino para apresentar. Inclusive tem uma coisa aqui legal que eu esqueci de mostrar, que é esse botãozinho vermelho aqui do Arduino. Ele reseta a placa, então se eu apertar ele aqui não vai ter função prática. Viu que o LED piscou 3 vezes aqui? Porque o Arduino foi reiniciado. Então se você um dia colocar um programa que trave, alguma coisa assim, você pode reiniciar apertando esse botão vermelho que ele reinicia o Arduino. Então é isso, apresentei 2 pinos digitais aqui, apresentei a alimentação da placa. E no próximo exercício a gente vai fazer um circuito de debounce para esse botão aqui, sem usar o Arduino, usando um chip mais baratinho, né? Para quando a gente for fazer o nosso circuito, a gente conseguir fazer um botão debounce que acenda o LED, sem precisar matar a mosca com o canhão do Arduino aqui. Mas tá aí, Arduino apresentado, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês aí. Aproveitem o dia e sejam felizes.